Olá, galerinha do meu canal, tudo bem com vocês? Olha nós aqui outra vez para mais um De Frente com a Nega, gente. Deixa eu botar meu óculos aqui para eu ler sobre a convidada de hoje, que é muito especial. O nome dela é Cleia Santos. Ela é mãe de duas meninas, a Sofia, de 10 anos, e a Beatriz, de 7 anos. É a terceira filha da Dona Teresa e única filha entre 3 irmãos. Então você já sabe que ela tem história, né? É apresentadora, escritora, empreendedora do ramo alimentício, estuda artes visuais. Gente, a mulher, ela faz de tudo um pouco, é uma mulher virada nos 30 mesmo, vocês vão adorar a história dela. E é isso aqui, a Cleia, seja bem-vinda, Cleia. É um prazer te receber aqui no nosso canal, no nosso podcast. Gente, é o primeiro podcast dela. Eu fui convidada na estreia do programa dela, que foi pra mim uma honra. E fala pra mim, quem é Cleia? Como que você se define, Cleia? Eu me defino... Eu não sei me definir, porque eu sou um tudo. Eu gosto de tudo, eu sou bem eclética. Como eu falo, o que tá tocando, eu tô dançando. Eu sou mais ou menos assim. Você nasceu aqui mesmo? Não, eu sou baiana, nasci na Bahia. Qual e cidade? A gente veio pra cá. Eu sou de Jaborandi, Bahia, né? Uma cidadezinha pequena, mas turística também. E eu vim aos 9 anos de idade. Eu vim muito nova pra cá, né? A minha mãe se separou do meu pai na época, então a minha mãe veio de lá pra cá sem nada, só ela, os filhos e Deus. Né? Nossa, sozinha, sem marido. Sozinha, sem marido, sem emprego, sem nada. Então, eu me espelho muito, né? Já ia dizer, você tem pra quem puxar, então. Sim, muito guerreira, trabalha e é aquela pessoa, assim, muito elétrica. Eu acho que eu puxei isso dela. E você chegou aqui com 9... Aqui em Senador Canedo mesmo ou foi pra outra? Cheguei em Senador Canedo, não sai mais. Quem vem pra Senador Canedo, parece que aqui Senador Canedo... É um lugar muito bom, né? Você tenta sair de Senador Canedo, mas ele não sai de você. E você voltou na Bahia depois disso? Voltei ou não? 2 vezes. E assim, sempre que eu tento voltar lá, nunca dá certo. Sempre acontece uma coisa. A última vez deu um enchente lá que ultrapassou as pontes. Aí o meu padrinho falou assim, filha, eu queria muito te ver, mas tá terrível. Então, eu aconselho você ficar aí. Eu prefiro que você esteja bem aí, do que eu te ver e às vezes dá tudo errado. Então, eu tava com as malas já prontas pra ir, não deu certo. E a hora que dá certo, eu falei, eu não vou ficar fazendo mais planos pra ir lá, porque se fizer, falar, não, vambora, arruma as malas e vai embora. É porque verdade. Não tá dando mais pra planejar. Eu falei, já cansei. É mais ou menos quando eu planejo ir lá onde a minha mãe mora. Não sei, parece que os cosmos não querem que você vá, exato. Né? Sempre dá uma... Eu até falei assim, gente, o dia que eu tiver aqui lá onde a minha mãe tá, eu não tenho nem que avisar ninguém. Tô indo, comprei a passagem. Tô chegando. E como foi a tua infância, assim, no meio? Eu vi que você é a única filha, é a única menina, né? Tem 3 irmãos. Como foi a sua infância? Brincadeiras de menino, de carrinho, de caminhãozinho. Meus irmãos faziam aqueles carrinhos de madeira, que eles faziam o volante, aí eles pegavam aquelas coisinhas de pneu para fazer a roda da frente girar. E eu achava muito interessante isso. Que legal! E a gente carregava Não é rolimão, é rolimã? Não, eu fazia pequenininho mesmo, de madeira. A inteligência deles era tão extraordinária que a gente pegava e carregava frutas dentro deles. Que gracinha! Era muito legal. Vocês se davam bem, brigavam muito? A gente nunca foi de brigar. O meu irmão mais velho, que era o mais custoso, que é aquele que cutucava todo mundo, sabe? Deixava todo mundo estressado e saía rindo, naquela maior brincadeira. Tudo pra ele era farra, sabe? Era muito bom. E vocês se dão bem até hoje? Nossa, até hoje. A gente somos irmãos assim, que a gente não somos apegados. Mas sempre que a gente tá precisando um do outro, o outro tá pronto pra ajudar. Porque ainda mais que é homem e mulher, né? Exato. Acaba quando a gente cresce. Continua o amor, claro. Sim, mas o amor assim, não muda. Geralmente quando fosse meninas é que, vem fazer o cabelo, vem fazer a unha, tem toda... E durante a tua infância, assim, qual foi, assim, algum momento muito marcante que você tem, assim, que marcou a tua vida? De triste ou feliz? Dos dois, um de cada. Assim, eu lembro muito da questão ali entre meus irmãos mesmo, né? Aquela aproximação, a minha mãe, meus irmãos.
E tem, assim, um triste, assim, que me marcou pra vida, pra mim ser quem eu sou, começou naquele momento, que eu não gosto muito de falar, mas é importante a gente falar, sabe? Soltar, colocar pra fora. É um momento em que o meu pai, ele era alcoólatra. E quando eu tinha uns 6 anos de idade, eu sempre tive vontade de ter esmalte. E batom, essas coisas, vaidosa, aquela vaidade. E morando na roça, aquela coisa assim, bem assim, mais rústico. Então, eu vi aqueles esmaltezinho rosa, eu era apaixonada pra ter um daquele. E aí, no café da manhã, eu não esqueço até hoje. Você tinha quantos anos? Com 6 anos. Nossa! No café da manhã ali, todo mundo levantou e a gente morava numa casinha bem simples. E eu fui lá cutucar meu pai, né? Eu falei, pai, para de beber e compra um esmalte pra mim. Nossa! Aí sabe o que ele respondeu? O dinheiro é meu e eu faço o que eu quiser dele. Nossa! Isso foi o que mais me marcou, foi isso. E eu saí pra fora chorando e eu falava, quando eu crescer, eu não vou depender de homem nenhum. 6 anos, né? 6 anos de idade. E eu coloquei isso na minha cabeça. Eu não quero ter um marido como meu pai. Se for pra mim ter um marido como meu pai, eu prefiro não casar. Deve ser muito complicado mesmo, assim. Mas ele era violento ou ele só bebia? Porque tem pessoas que quando bebem, elas extrapolam. Sim. Se tornam, outros não, ficam engraçados, né? Exato. O meu pai era agressivo mesmo. Então, eu via o quão ele era ignorante pra minha mãe. E eu olhava e falei, eu não quero um casamento desse pra mim. Porque, geralmente, quando a gente vê, né, um casamento dos pais turbulento, você olha e pensa, tudo bem, é normal. Eu nunca achei isso normal. Sim. Graças a Deus, assim, eu tive esse pensamento, esse pensamento aberto de que a mulher ela não tem que sofrer violência em casa. Sim, é verdade. E começou aos 6 anos, naquele dia do esmalte. E marcou mesmo, você lembra com tanta clareza? Eu lembro com tanta clareza, as mesmas palavras. E a minha mãe deu uma chega pra lá nele no dia. Você não pode falar isso pra ela e não sei o que e tal. Aí chegou um tempo que ele chegou, eu acho que bateu na consciência dele, ele me deu um esmalte. Só que passou tempo depois, bêbado, ele quebrou meu esmalte. Não valeu nada. E quando eu cresci, aí eu comecei, né, a cuidar das minhas unhas e tudo, aí me deu alergia de esmalte. E nisso meu pai já não estava mais entre nós. Aí eu murmurei e disse, parabéns, pai, agora eu não posso usar esmalte. Que isso coisa, dói, né? Dói. É tenso. Complicado. Pode ser uma coisinha que outras pessoas olham e falam, mas é só isso. Mas só entendeu? Quem passa sabe o quanto... É só quem passa sabe o que dói, porque não é o valor. É quem falou. Quem falou. Isso entendeu? É muito importante. Às vezes, se tivesse vindo de qualquer pessoa que você não tivesse nenhum convívio, nenhum sentimento, ia ser só mais alguém que falou. Ia ser só mais um, porque eu não me importo. Mas veio do meu pai. Do meu pai. É verdade. E eu... assim, de falar do meu pai, o meu pai, ele faleceu quando eu tinha uns 13 anos. Quando a minha mãe mudou pra Goiânia e falou assim, não, eu não quero ele próximo da gente, porque se ele ficar próximo, ele vai fazer tudo que ele fez lá no passado. Vai machucar vocês, né? Nós fizemos um ensaio da Cleia, a coisa mais linda, ela até uma das fotos, ela pintou um quadro pro ensaio, né? Eu pintei um quadro correndo pro ensaio, não ficou o quadro perfeito. Gente, mas estava perfeito o quadro. Ela fala não é perfeito porque, você sabe, artista é muito criterioso, mas nós leigos percebemos que estava perfeito. E ela, gente, nossa, quando eu vi, eu falei, gente, como assim? E desde quando você viu que você tinha essa veia artística pra artes plásticas? Eu acho que eu tinha uns 12 anos. Mas eu sempre gostei de desenhar, por exemplo... Aonde a gente morava na roça, não tinha energia, não tinha nada. Aí a gente sempre queria assistir televisão. E quando a gente ia pra casa da minha tia, nossa, a gente ficava vidrado na televisão. E a gente pegava e ia brincar de casinha, eu, meus irmãos. Aí a gente pegava telha. A gente pegava as telhas assim
e a gente desenhava os bonequinhos. Gente, Vamos assistir que televisão? visionário que hoje tem, né? Hoje tem umas artes. Gente, vocês eram visionários. Sim, exatamente. A gente fazia bonequinhos de argila. Ou a gente era... Fora que a gente tinha um vizinho, a gente fazia casinhas também, sabe? E ele foi, assim, além. Ele fez uma casinha com fogão e tudo, com barro. Assim, a casinha pequenininha, tipo... Miniatura. Em miniatura. Eu achei super incrível, assim, a criatividade dele. Ele rebocou, ele pintou. Ficou muito incrível. Ele fez o sofazinho, assim, na sala. Ele fez a sala e a cozinha. Fez o sofazinho, o fogãozinho. E a gente pegava as panelinhas e cozinhava. Era a coisa mais legal que tinha. Nossa, a minha infância foi assim... Tem aquelas coisas marcantes ruins, mas tem essas coisas marcantes que são eram muito boas. E eu acredito que na nossa época, a gente tem quase a mesma idade, nós nos divertimos mais, Exato. né? Porque não tinha... A internet é uma coisa muito boa, trouxe muitos benefícios, só que tirou muito isso, sabe? Da curiosidade, de brincar de pique-pega, de correr, de pique-esconde, de brincar com bala. Você não vê as crianças hoje em dia que é celular. Quer assistir desenho, quer jogar videogame. E aí perde um pouco dessa criatividade, que aí você se descobriu, né? Exato. Foi daí, vamos dizer que começou ali na infância, né? A gente fazia carrinho de argila, bonequinho, a gente fazia os boizinhos na fazenda, essas coisinhas assim, né? Aos 12 anos foi aonde eu vi que eu queria desenhar, eu queria pintar, eu queria fazer criações. Aí você fez um curso, né? Aí eu fiz um curso aos 15 anos que eu não podia entrar, que era só a partir dos 16. Aí a minha cunhada, na época, chegou na professora, né, de arte e falou assim, eu queria colocar ela, só que ela tá com 15 anos. E ela falou, não, deixa ela aqui participar da aula, e aí eu vou ver se ela tem um dom, né, pra arte mesmo e tal. Aí ela pegou e colocou uma escultura feminina, pequenininha assim, na mesa. Agora vocês vão desenhar o ângulo que vocês estão vendo ela. Aí eu comecei a falar, meu Deus, e aquele nervoso? Será que eu vou conseguir? E aí, no final, ela falou assim, na próxima aula você pode vir, tá? Que gracinha! Aí eu falei, não acredito. Aí, e foi desenho mesmo, assim? Desenho. Aí, tipo, aquele carvão vegetal. Aí eu fiquei observando os outros colegas que já tinham mais tempo. Aí eu falei, opa, peraí, deixa eu ver como que eles estão fazendo. E comecei a fazer conforme o ângulo que eu estava vendo ela. Tipo, não ficou perfeita, mas assim, era né? a primeira aula. A primeira aula. E a professora viu o futuro, porque ela já te colocou mesmo sem ter a idade, né? Sem ter a idade. E foi teu primeiro curso? Sim, o meu primeiro curso, aí eu fiz o segundo e o terceiro, no mesmo local. E agora você tá estudando? Estudando a faculdade, né? Finalizando já a faculdade de artes visuais. Que maneiro, gente. E aí me conta, como que foi o teu primeiro emprego, assim? De que foi? Olha, meu primeiro emprego foi numa panificadora. Sério? Sério. Eu era atendente. E assim, eu fiquei 1 ano e pouquinho lá e eu aprendi muita coisa, sabe? E graças a Deus, assim, quando eu saí, os clientes sentiram muita falta, porque eu sou essa pessoa. Eu sou, assim, divertida, eu converso com todo mundo. E às vezes tem pessoas que até confundem, né? Sim. A simpatia que a gente tem com qualquer outra coisa. Ainda mais mulher, né? Ainda mais mulher. Eu sempre sou de sorriso largo. Eu sempre tô rindo. Eu sou uma pessoa que às vezes eu começo a rir da própria desgraça. É mais ou menos isso. Aconteceu algo de eita! Deu ruim. Qual é a sua data de nascimento? O ano. Você nasceu o ano de 90. Não, o dia e o mês. O dia, o 4 de maio. Maio. Touro. É o quê? Tá aí, gente. Pessoa que gosta de comer. Eu gosto muito de comer coisa boa. Coisa boa. Não é quantidade. É qualidade. Qualidade. Só pra lembrar. E o primeiro namorado? Quando começou? Nossa, meu primeiro namoradinho foi um amigo de escola. Só que foi, tipo, eu tinha uns 13 anos, a gente se olhava. A gente se olhava, só que a gente não tinha... Eu não tinha aquele pensamento, não vou namorar agora, eu tô muito nova. E a minha mãe sempre falava, estuda, esquece namoro, estuda, porque o estudo vai te dar futuro. Namoro, não. E aí a gente se olhava e tal. Com uns 14 anos, olha só que legal. Com 14 anos, teve a quadrilha, a arraiá, foi mais ou menos nessa época.
E aí, não sei quem me enfiaram na tal da cadeia do amor. Te enfiaram com o boyzinho. Exato. Aí foi aquela coisa, né? E eu falei, meu Deus, eu não quero sair, não quero beijar ninguém aqui. Eu só sei, Damaris, só sei que foi uns 8 meninos chegaram, vamos, a gente se beija pra gente se sair e tal. Aí eu, não quero. Aí ele pegou e chegou perto de mim. Clay, a gente já se conhece? Vamos, a gente tem que dar um beijo, a gente sai. Beleza. A gente se beijou. E se eu sai da cadeia, se desse um beijo ou pagasse, né? Aí eu entendi. peguei e falei, não, tá bom, né? Você eu já conheço. E ele era assim, aquele menino, cara que as meninas olhavam, aquele rapaz alto, forte, de olhos verdes. Assim, né? Aquele padrão de homem lindo, maravilhoso. Tá. Beijei ele, tremendo, porque... Era o primeiro beijo. Não foi o primeiro beijo, mas foi o primeiro namorado, né? E aí, nisso a gente saiu. No que a gente saiu, a gente já se grudou. Ficou a quadrilha todinho, o arraial todinho junto. No final, ele falou assim... Clay, você aceita namorar comigo? E foi aqui no Canedo mesmo? Foi, né? Foi tudo aqui no Canedo. E aí eu... Tá. Só que a minha mãe não aceitava. Você namorar. Eu namorar, aos 14 anos. Muito nova. E aí a gente meio que ficou um namoro escondido e tal. E eu ficava meio receosa, eu não queria esconder isso da minha mãe. Nunca gostei, mas também eu tinha muito medo da minha mãe, tá doida? A minha mãe, ela... Enfrentou o marido, o que é uma filha, né? A minha mãe, ela expulsava meus pretendentes. Eu falei, não vou casar nunca. Porque ela queria que você escolhesse melhor. Exato. Só que assim, ela gostava dele, ela gostava da personalidade dele, que era um rapaz assim, né? Apresentável. Não questão de beleza, mas assim, de caráter. A minha mãe sempre olhou caráter. E isso trouxe pra minha vida também, olhar o caráter das pessoas. Verdade. E aí eu fiquei, acho que a gente namorou uns 4, 5 meses. Aí eu terminei com ele. Sabe, eu não achei correto, né? Começar escondendo a minha mãe. A minha mãe falou, não aceito você namorar agora. E ela gostava dele. Ela gostava do caráter dele. Só que aí eu terminei com ele também. Eu falei, não, tudo bem. Aí ele falou assim, você terminou comigo, né? Sem motivo. Eu falei, mas eu não quero continuar dessa forma. E ele foi o primeiro namorado? Sim, o meu primeiro namoradinho foi ele. Eu saía pra dançar. Eu sempre gostei de dançar. Posso não ser a melhor bailarina, né? Mas eu amo dançar. Eu não sou nada também. Eu adoro dançar também, gente. Mas você dança bem. Você tem um gingado. Eu, coitada, de Jesus. E a gente se trocou olhares, sabe? E aí acabou que a gente ficou junto. Aí demorou um tempão pra gente se beijar. E aí a gente trocou o telefone e tal. Aí a gente começou a conversar, um ligar pro outro. Aí eu comecei a ir nos futebol que ele jogava. E aí, o mais interessante é que no primeiro dia que a gente foi se ver assim fora daquele dia, foi lá no Ferreira Pacheco, e foi bem no dia que eu sofri acidente. Eu acho que o acidente fez com que a gente ficasse junto, não sei. Você sofreu acidente? Sofri acidente. De carro? De moto. Sério? Eu tinha uma bizinha, rosinha, e eu não era fã de rosa, né, mas eu comprei uma bizinha rosinha. Foi a minha primeira moto. E aí, foi bem no dia que a gente tinha marcado pra gente se ver. E aí, a minha mãe pediu pra comprar a carne, e uma amiga minha não foi e tal. Ela se sente culpa até hoje. A sua minha amiga. A sua amiga. A minha amiga, ela se sente culpada porque a minha mãe pediu pra ela ir comprar e a gente tinha ido lá buscar umas amigas dela. Eu e meu padrasto. Você saiu do trajeto. Tipo assim, foi de carro, eu e meu padrasto foi de carro buscar as primas da minha mãe, né? Pra ir lá pra casa, almoçar e tal. E a minha mãe pediu ela pra ir comprar a carne. E ela falou, não, Tereza, eu não vou e tal. Inclusive, ela é a minha investigadora pessoal. Foi ela. E aí a minha mãe, eu cheguei, aí a minha mãe falou assim, não, Tati, você não foi lá? Eu falei, não, pode deixar que eu vou. Aí eu peguei a bizinha e foi lá. E fui comprar a carne. No sinaleiro, um cara parou no meio. Era as vias 4, né? Ida, vinda, pra lá, pra cá. Ele parou no meio na hora e eu tava logo atrás dele. Foi só uma, pra mim não
bater assim, moto com moto e arrebentar minha perna e a dele, eu joguei. No que eu joguei, bateu no guidão dele. Um pouquinho só. Aí eu descontrolei. Aí a moto virou, aí eu girei de moto pra cima. A moto em cima de mim. E eu tive um corte enorme na perna, que deu 44 pontos. Meu Deus! E aí eu não vi na hora. Aí o mais interessante é que não saiu sangue. O corte foi gigantesco. Sério? Sério. Os bombeiros 44 pontos. 44 pontos. Foi um pouco por dentro e por fora. Você vê o quão grande foi grande. Isso, aí os bombeiros chegaram, eles viram primeiro a queimadura que deu no asfalto do meu pé esquerdo. Ninguém tinha visto. Porque não tinha sangue. Não tinha sangue. E ninguém tinha visto o corte, porque a calça entrou pra dentro do corte. Caramba! E aí, quando eles chegaram, quando eu passei a mão na minha perna e eu vi o buraco, aí eu entrei em desespero. Eu falei, esquece esse daí, olha pra esse aqui. Porque porque você não desacordou, né? Não, eu fiquei consciente. Eu fiquei assim, meio, né? Você fica desorientado, né? Aí eu falei, olha pra cá, e eu fiquei em desespero. É esse aqui que vocês têm que olhar, é esse aqui. E aí, quando eles rasgaram minha calça tudo, aí eu, né, naquele negócio todo, aí eu fiz até graça. Eu falei, ai, minha calça nova! Mulher! Tá morrendo e tá brilhando! A perna com um corte enorme, 44, a pessoa... A minha calça. A minha calça. A calça talvez até te ajudou, né? Se talvez tivesse de bermuda, teria sido muito pior. Eu acho que poderia ter dado uma fratura exposta. Eu acho. Porque a calça, querendo ou não, ela comprime, ela assim. Comprimiu. Não saiu um pingo de sangue. E aí, loucura. Os bombeiros me trouxeram aqui pro Canedo, aqui lá pro hospital aqui, né? Eu acho que é Vila Rosa, se eu não me engano. Que é o hospital do Senador. Chegando lá, o médico passou mal, né? O médico olhou assim pra minha perna e ficou amarelo. Eu não dou conta de fazer isso aqui. Chocada. Falei, tem cicatriz, né? Tem, a cicatriz tá aqui. Aí eu falei, uai, doutor, virei pra ele assim, brincando. Uai, doutor, você vai dar conta de me costurar? Gente, realmente, ela sorri da própria desgraça. Não, creio. Aí ele pegou e me encaminhou lá pro Hugo. Chegando lá no Hugo, o mais interessante, eu fui dentro da viatura agradecendo a Deus, né, pela minha vida. Uhum. Eu falei, Deus, obrigado, porque quando eu olhei o tamanho do meu corte, eu falei, obrigado, né, por eu não ter quebrado nada. Uhum. E tá viva. Nossa, né? E foi só triscou o guidão com guidão. Não, guidão com guidão, só foi uma triscadinha. Gente. Não sei o que me cortou, não faço a mínima ideia. Eu acho que foi alguma coisa da moto, né? Não sei. E chegando no Hugo, o mais interessante é que encheram de... Foi muito rápido. Eu acho que foi tão... No Hugo você vê a complicação que é para ser atendido. E eu fui muito rápida no atendimento, para me atender. E o mais interessante é que os médicos olhavam, eu não dou conta de fazer isso aqui, não. Eu não vou fazer isso aqui, não. Gente. Aí veio o médico-chefe, que inclusive o nome do médico se chama Jesus. Mentira! Tinha que ser Jesus! Só Jesus dava. Tinha que ser Jesus. Só Jesus. Só Jesus. Aí ele pegou e falou assim, não, pode deixar que eu vou costurar ela. Aí ele pegou, colocou... Porque tem que limpar, né? Tem que fazer todo um processo. Tem que ter estômago. Tem. Porque fez assim, ó, abriu. Ai, meu Deus. A batata da minha perna. Eu vou largar o médico, eu não daria conta disso. Duas, eu não dou conta de ser médica, não. Não daria conta, não. Aí quando ele foi fazendo o procedimento, ele foi me falando. Ele falou assim, olha, Deus te ama. Porque pra pegar a sua artéria foi 2 centímetros. Caramba. Não danificou nenhuma artéria minha, só arrebentou. Não, se tivesse pego, tu poderia ter dado uma hemorragia. Sim, eu acho que eu jorrava 5 minutos ali, já tinha acabado minha... Ai, meu Deus. ele tem fobia de sangue, gente. Nossa. E não sangrei, não sangrou. E o seu ex-marido tava lá, foi pra lá? Não, ele tava no jogo. Ah, tá. Ele tava no jogo. Aí eu sofri esse acidente, quando eu terminou a costura e tal, eu peguei e liguei pra ele. Falei, olha, eu sofri um acidente. Eu não consegui porque eu sofri um acidente. Ele não acredito, que não sei o quê. E ele foi bem, sabe? Ele falou, quero te ver. Eu quero te ver. Tipo, foi muito rápido a nossa relação. E eu quero te ver. E eu falei, eita, minha mãe vai expulsar ele. Acabou que ela pensando. A minha mãe vai expulsar esse cara de lá.
Só que aí ele chegou lá em casa e tal. Eu falei, não, vou mandar, né? Eu falei, não tem não, devendo, cara, gente boa e tal. E aí ele chegou com uma caixa de chocolate já pra mim, foi aquela coisa, e o meu processo de recuperação foi ele que me levava no hospital. Pra fazer os curativos. Pra fazer os curativos e tal. Parece que era 2 vezes na semana ele tava me levando. Então isso acabou criando um vínculo, né? Uhum. E a gente acabou se aproximando muito. E aí quando eu voltei a trabalhar também, ele ia me buscar no serviço. E foi assim, né? Aí ele sempre levava chocolate. E o mais interessante, que eu não podia comer chocolate. Eu ficava sem jeito de falar pra ele que eu não podia por conta do corte. Ah! E tu pegava o chocolate tudo? Não, quem ficava feliz eram os meninos, né? As os crianças. Teus irmãos? Não, os meus sobrinhos. Ah! Era tudo desse tamanho, né? Aí eles gostam, eita, o Léo tá chegando. O Léo vai vir hoje. Aí quando chegou num certo ponto, eu falei, olha, eu não posso comer chocolate. Né, por conta do coisa, porque o chocolate... E não pode, não? Não, o médico falou que não podia comer chocolate, é meio que remoso, né? Ah, eu acho que deve ser por causa do açúcar, talvez, eu né? acho que dá uma retarda, né? Deve ser. Eu nunca tive, assim, eu já tive os partos, né, cirurgias, Uhum. mas, nossa, eu não sabia disso. Pois é, e o corte foi tão grande que quase teve que fazer enxerto. Meu Deus. E eu fiz tratamento a laser. Aí o doutor falou assim, ó, você tem a opção de fazer o tratamento a laser, se não fechar como deve fechar, e você vai ter que tirar um pedaço do seu bumbum pra colocar. Olha, minha bunda ninguém mexe. Patrimônio não, que isso, não. Meu bumbum não. Tira do braço aqui. Não, vai fazer esse tratamento a laser, o que dá, pode tirar de outro lugar, mas na minha bunda ninguém toca. E como foi a separação, assim? Foi você, foi ele, foi de boa, ou foi por algum motivo? Não, foi bem tranquilo. Foi bem tranquila a separação. A gente estava tendo pensamentos diferentes. Eu queria voar, né? Eu sou aquela pessoa que eu não gosto de ficar presa. Assim, eu amo, assim, aquela questão de, tipo, aquele casamento em que a mulher cuida da casa e o homem trabalha fora, mas eu sou uma pessoa que sonha. Sonhadores, não é questão de se prender. E foi bem tranquilo, a gente estava tendo pensamento diferente. Eu falei, não, é melhor a gente, né, não... Eu quero fazer coisas que você não apoia, não quer seguir junto. Não é questão... Ele me apoiava em tudo, né, mas tinha coisas que ele não apoiava. Então eu falei, não, eu tenho que voar. E eu preciso Foi você, disso. então, que decidiu separar? Sim, foi eu. Por ele não tinha separado, né? E hoje a gente tem uma relação bem bacana, somos amigos. Não é aquela questão de tipo, a gente separou, a gente vai ser inimigo. Vocês têm 2 filhas, Nós temos 2 filhas, então a gente conversa, eu pego no pé dele, ele pega no meu pé. É assim, super tranquilo. E já tem um novo amor nesse coração? Olha... Respondeu. Como diz o Léo Dias, já respondeu. Não precisa falar mais. O Léo Dias, esses dias, ele perguntou pra quem? Nego do Borel. Ele entrevistou o Nego Borel e falou assim, teve alguma das suas namoradas que você não traiu? Ele ele não respondeu. Tenho, Como é aquela frase? Solteira assim, sozinha nunca, né? É um funk, né? Não, mas agora vamos falar de mãe. Como é a Cleia mãe, assim? Como foi a maternidade pra você, assim? Teus partos, foi de boa? O meu primeiro parto foi mais tranquilo, né? Tranquilo entre aspas. Eu não sabia a questão de aquela primeira sensação de ser mãe e agora. E começar as dores, as contrações, meu Deus, e agora? Foi normal? Foi normal. E eu segurava. A minha sorte foi que uma psicóloga ficou do meu lado e falou, olha, você tá fazendo errado, eu quero que você relaxe. Quando vinha a contração, quando vinha a contração, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Não faz o que você tá fazendo, senão você vai retardar, vai ser, né? E a minha filha acabou nascendo com a cabecinha torta, de tanto eu segurar a bichinha. Sério? É porque acho que em vez de fazer a força de expulsar, você eu puxava. Meu Deus. Era pra ela ter nascido antes, né? Eu passei sentindo dor das 11 da noite até as 7 da manhã. E eu fui, né, pro hospital, porque eu falei, as contrações, estava diminuindo. Chegando lá, eu fiquei até 1h da tarde. Nossa. Aí ela nasceu 1h30 da tarde, 1h18. E aí, ela linda,
é muito linda. E, tipo assim, eu comecei a dar um princípio de depressão pós-parto. Da primeira gestação? Da primeira gestação. E foi uma coisa, assim, que eu não gosto muito de comentar, porque no primeiro momento eu não gostei de olhar pra minha filha. Sério? Sério, eu nunca contei isso pra ninguém. Eu não gostei de olhar pra ela. Eu não queria olhar pra ela, porque eu tava passando uma turbulência que de certa forma, eu cheguei a culpar ela. Não culpar ela por ela ter nascido e tal, mas às vezes não culpar ela, mas culpar a mim por ter engravidado naquele momento. Não era pra ter engravidado naquele momento, era pra ter esperado um pouco mais. Entendeu? E aí, hoje que você percebe que você teve um princípio, ou na época você já teve essa consciência? Eu não tive a consciência. Eu tive a consciência, assim, tipo, um dia depois. Que não tava. Tipo, a minha filha não tem culpa de nada. Eu sou muito forte mentalmente. Quando eu percebo que eu tô entrando em uma depressão, em uma ansiedade, eu já, você consegue puxar. Eu já pego aquela captação ali e falo, opa, vou ter que mudar. Eu tinha muito... Eu cheguei a ter eu tinha uma ansiedade tão grande que eu descontava no alimento. Eu cheguei a ser bem gordinha, bem cheinha. Sério? E eu não conseguia... E eu não conseguia mudar os meus hábitos. Eu não conseguia, eu olhava assim, não é questão de comer. Mas tinha um motivo, assim, ou você... Tinha vários motivos. Vários motivos. O meu padrasto, não que ele foi um homem ruim, mas ele falava coisas pesadas pra mim. Inventava coisas de mim pra minha mãe. O que faleceu. O que faleceu. No final, ele se arrependeu, sabe? E eu fico muito honrada que quando ele fez uma cirurgia, a primeira casa que ele foi na minha. Ele nem esperou chegar em casa direito, ele foi lá em casa me ver. E eu me senti muito honrada. Eu vi o arrependimento nele das coisas que ele fez comigo. Mas às vezes eu olho assim, eu entendo pelo fato dele ver a filha dele entrar num caminho que ele não queria que ela entrasse. Eu acho que ele teve medo que eu fosse também. Sabe? E aí eu acho que ele falou, eu vou fazer isso pra mãe dela segurar ela. Bom, eu lembro de uma vez que eu tinha uns 14 anos, a gente tava lá no Araguaia. Bem na praia, assim, à tardezinha, assim, o sol tava tão bonito. Ele falou assim pra minha filha, eu quero te falar uma coisa que eu quero que você leve pra sua vida. Quando você encontrar alguém, ele vai gostar de você do jeito que você é. Não muda o que você é. Essa foi uma frase, assim, que ele me falou que me marcou. Sabe, foi aonde eu vi que ele queria o meu bem. E ele nunca foi um padrasto, assim, carinhoso. Claro que, né? Mas ele foi muito duro comigo. Foi. Sofri muito na mão dele, de certa forma. Mas eu levo isso como experiência. E no final eu perdoei ele. Eu perdoei, assim, de coração mesmo. Aí ele me ensinou muita coisa. Eu aprendi a lixar a parede, eu aprendi a pintar a parede, eu aprendi a sentar cerâmica. Claro que, né? É aquela coisa, tipo, eu sou mulher. Às vezes eu dou as caras, vou lá e faço, mas eu sou alérgica a muita coisa, né? Então eu sempre evito fazer essas coisas, mas eu amo fazer pintura. Então a pintura ficou. Né? Que legal, né? Isso é muito, às vezes, as pessoas que passam pela nossa vida nem sempre vão ter um tato, né? Infelizmente. E às vezes, e palavras machucam, né? E às vezes as pessoas falam com boas intenções. Às vezes não é nem mal, não é por maldade, só que por exemplo, uma entonação, né? Um jeito. Mas que bom, né, que vocês tiveram esse tempo de se perdoarem, né? De pedir perdão e, né? Mas, e tua mãe, diante desse cenário, como que ela quando você tinha 15 anos, né? Quando começou a ter... Ela não percebeu nada assim de... Aí ela perguntava o que eu tinha, porque eu chorava muito. Ela perguntava, por que você tá chorando? O que tá acontecendo? Eu falei, nada não. E o meu medo de falar, eu acho que o medo de toda mulher é isso, de falar, não
de acontecer nada com a mudada, problema, foda-se ele. Mas de acontecer com o ente querido da gente. É verdade. Entende? Aí fala, não aconteceu nada, é a minha voz contra dele. E se a minha família acreditar em mim, o que vai acontecer com a minha família? Eu acho que é isso. Eu acho, o meu pensamento de hoje, se tivesse acontecido, se eu tivesse o pensamento de hoje, lá naquela época, eu tinha soltado o verbo. Não. Porque você sabia, a sua mãe, ela tinha um bom relacionamento, ela dificilmente não ia ficar do seu lado, né? Dificilmente. Mas assim, eu acho que ela ia pedir pra mim ficar em off. Você acha que ela ia pedir? Sim. É muito complicado. Eu acho que ela poderia cortar família, relações, né? Mas ela ia... Eu acho que ela preferiria que eu ficasse calada. Deixasse pra lá. Deixasse pra lá e... né? Já que não teve um fato consumado, alguma coisa. Porque, inclusive, o próprio tentou passar a mão nela também. Nossa, gente, mãe. Essa pessoa, ela ainda viva? Ai, nossa, então é até mais complicado ainda, né? Mas sem... Deixa eu te servir uma aguinha pra você molhar a boca. Gente, a Cleia não toma café. Não. Você acredita numa pessoa que não toma café? Mas ela não toma, é porque ela passa mal, né? Sim, eu passo mal com café. Pois mas dizem que meu café é maravilhoso. E você faz... Olha aí, gente. A Cleia é uma cozinheira de mão cheia. Eu nunca experimentei sua comida, mas como eu conheci a Cleia fazia bolo, não faz mais, né, Cleia? Não faz. Os bolos dela, ela era uma cake design assim, ó, maravilhosa. Ela chegou a fazer bolo do meu aniversário, bolo de 15 anos da minha filha, vários bolos, bolo do João, então assim, um bolo maravilhoso. E aí eu conheci ela através dos bolos. Foi. Com uma amiga em comum que fazia bolo pra ela, eu pedi uma indicação e ela, em uma das tristezas, foi quando ela disse que não faria mais bolo. Inclusive, o último bolo que eu fiz foi da Liga da Justiça, a sala da Liga da Justiça pro Milson. Não, exato, foi a Daiane que encomendou. Que apresentou pra você. Foi ela que me apresentou. E eu fiz o último bolo pra ela. Não, e como que tu descobriu a confeitaria? Da Cake Boss, através do Cake Boss. Eu via ele. Era Home Health também? Discovery Home Health, meu Deus na do céu. Discovery. E eu comecei a assistir e eu comecei a gostar. Eu falei, gente, que cara doido. Eu gostei da loucura dele. Ele é maravilhoso. E aí eu fui começando a olhar, né? O que ele fazia, os detalhes. Aprendeu de olhar? De olhar. Tu nunca fez um curso de... Eu fiz um cursinho básico. Né? O cursinho básico eu fiz, mas depois. Depois que eu fiz. E eu comecei a olhar, observar, e eu falei, vamos ver se dá certo esse negócio desse bolo. O meu primeiro bolo, eu acho que eu fiz, foi pra minha filha, pra Sofia, e eu tentei fazer na pasta de leite ninho. Eu comprei, não foi na pasta de leite ninho, perdão, esse aí já era o segundo bolo. O meu primeiro bolo foi pro meu ex-marido. Aí eu fiz um bolo do Corinthians, eu comprei a pasta americana, foi tipo assim, a coisa mais louca, porque eu não tinha feito a preparação do bolo. Porque prepara, né? Você não pode jogar a massa em cima do bolo. Exato, e eu joguei em cima do bolo. Deu até certo, mas deu pra ver os furinhos. Eu falei, gente, tem alguma coisa que tá errada. Não ficou como na minha cabeça. Não ficou. Mas aí eu fui fazendo. Aí eu comecei a olhar mais, ver o que ele fazia. Comecei a fazer pesquisa. E eu ficava horas e horas pesquisando. Pasta americana. Aí eu falei, gente, eu não vou comprar essa pasta americana, que essa pasta americana é ruim. Eu quero fazer. Aí eu fui procurando. Eu achei, comecei a fazer fondant. Através dos fondant. Eu falei, gente, não é esse fondant aqui, não. E aí eu fui tentando. Até que eu achei. Aí eu fiz o primeiro curso, foi aonde eu fiz o curso de bolos. Aí eu vi que era com pasta americana. Eu falei, uau, vou. Chegando lá, ela ensinou a pasta americana, foi aonde eu aprendi a pasta americana caseira, que é uma delícia. Nossa, é uma maravilhosa. Deliciosa. E aí eu comecei. Aí eu peguei e fiz esse cursinho. E o mais interessante é que eu comecei antes do curso a fazer bolo. Foi através de uma amiga minha, que ela via que eu tava fazendo bolo pra família, né? Não era aquela coisa mais linda, mas eu fazia bolo pra família. E aí ela falou, Cleia, você não faz um bolo pra mim? Eu falei, mas eu não trabalho com bolo. Ela falou assim, não, eu quero que você faz, que eu gostei do seu bolo. Aí eu, tá bom, vou fazer. Eu falei, eu vou cobrar só os ingredientes, porque se dá a merda... A Cleia vai ter como, né?
Reclamar. Você não vai reclamar. Não, faz, mulher. Eu acredito em você e tal. Ela, eu acredito em você. Aí eu falei, beleza. Aí eu fiz um bolo pra ela, só cobrei o valor dos ingredientes, fiz, ficou até bacana. Ela pediu um bolo simples de chantilly azul. Eu peguei e fiz pra ela. Ela amou o bolo, todo mundo amou, e o pessoal já falou, quem fez esse bolo? Quem fez esse bolo? Tipo, eu nem sabia fazer a minha massa do bolo, não tinha desenvolvido a minha massa ainda. E aí ela pegou e pediu o segundo de casamento pra ela. Nossa. Eu falei, agora você me... E agora? De casamento? Me apertou sem me abraçar. Exato, não ficou o bolo. Ela falou, não, eu só quero um bolinho mais bem simplesinho. Pode fazer do jeito que você achar que vai ficar legal, faz. Aí eu fiz o bolinho de casamento dela de andar ainda. Aí eu não acredito que eu fiz esse bolo de andar. Eu fiz o bolinho pra ela, ficou até ajeitadinho, ela amou, assim, o bolo. Estava muito gostoso e eu, assim, pouca experiência na pasta, né? Molhei muito o bolo, mas ele ficou gordinho. Mas ficou legal, né? Aí, beleza. Daí, o pessoal começou a fazer pedidos, eu comecei a divulgar também, fiz um outro curso com outra pessoa, né? Um outro cursinho básico também, aprendi outras coisas, porque é importante você estudar. Você fazer cursos com pessoas diferentes, porque aquela pessoa que te ensinou uma coisa, o outro vai te ensinar outra. Aí você vai criando sua própria... Sim, a minha própria técnica. Sim. Aí fulano faz aí eles explicaram. Essa massa é para pasta americana, essa massa aqui é para chantilly. Aí do outro, mesma forma, a receita é diferente. Eu falei, gente, eu não gostei dessa massa da pasta americana, não. Nem da primeira, nem da segunda. Eu falei, agora eu vou desenvolver minha massa. Aí foi aonde eu comecei. Isso. Aí eu, né, pegando os conhecimentos, eu acho que na terceira tentativa eu consegui fazer minha massa a suportar a pasta americana e ser tão fofinho pro chantilly. Gente, é maravilhoso. Não pergunta a receita porque eu sei fazer, não sei explicar. O bolo dela é sensacional. Ela fez bolo pra mim dos 15 anos da minha filha, ficou lindo. Não, ela fazia tudo, assim, os detalhes, a pasta. Nossa, e a pasta? Depois você passou a fazer pasta de leite ninho. Sim, a pasta de leite ninho também eu desenvolvi, o meu método. Nossa, você comia Não, era maravilhoso. Quando ela disse pra mim que ia parar, eu falei, Meus clientes, não, pelo amor de Deus! Mas por que você parou? É por conta que teve um espasmo no meu músculo da mão. O processo é... E o processo de fazer a pasta, pra mim fazer o bolo da Sala da Justiça da Daiane, eu passei o dia todo sentindo dor, chorando e fazendo um bolo pra ela. Eu falei, mas eu vou entregar esse bolo pra ela. Foi o último. Que foi o último. Aí eu mandei mensagem pra ela, falei, Daiane, eu vou ficar devendo os bonecos, que eu fazia os bonecos tudo na pasta. Inclusive, eu fiz um da Liga da Justiça, olha, misericórdia. Dos Vingadores. Dos Vingadores. Que eu fiz o martelo do Thor, a mão do Homem de Ferro, as mãos do Hulk segurando o bolo, que ele ficou flutuando. Eu fiquei bonita. Foi tipo... Ela disse que o pessoal, né, o pessoal lá achou que o bolo era fake. Quando o pessoal descobriu que tudo aquilo ali era bolo, açúcar e tudo que há de bom... Orgulho do Cake Boss. O orgulho do Cake Boss, vamos dizer, né? Porque eu me inspirei nele. Eu me inspirei muito nele. E você achava que seria um ciclo? Ou você... Eu achei que eu ia continuar com os bolos. Eu achei que eu ia, tipo... Meus planos era abrir a minha... minha confeitaria, né? E aí veio esse problema na mão. Eu tava vendo que até no chantilly eu tava tendo dificuldade pra fazer a espatulação. Usar a espatulação, o bico, né? Porque já tava muito danificada a minha mão. E aí eu falei, realmente eu tenho que parar. E eu já tava com aqueles planos de abrir a minha confeitaria que eu fazia em casa. Que você tinha muita entrega, você tinha muito clientes. Eu já cheguei a fazer 6 bolos num dia só. Bolos grandes. Foi 3 de andares e 3 baixinhos. 3 de andares, né? De 2 andares. E 3 normalzinhos. Normal. Tudo assim, de 3, 4, 5, 6 quilos. Caramba. Os 6. Trabalhando sozinha. E eu só pedi... Tinha uma menina que ela me ajudava. E ela fazia. Eu falava, vai fazer eu ensinei a fazer ela ensinou a fazer a pasta. Eu falei, vai fazer a pasta enquanto eu vou fazendo os detalhes aqui. E os detalhes sempre eu fiz na mão, sabe? Eu tinha poucos moldes. Então, tudo era manual.
Todos os meus bolos, a maioria, tudo era manual. Tudo era com a própria mão. Não, artista. Você usou o seu dom de artista plástico nos bolos. Exato. E aí, depois que você viu que a doceria não iria pra frente, o que você pensou, assim? Eu desesperei. Juntou com o processo da tua separação, não foi? Juntou tudo. Foi tudo um monte, assim, que veio tudo de uma vez. Foi tudo de uma vez, assim, aquele processo. Falei, e agora? Perdi meus bolos. Que era uma renda boa. Era uma renda boa. E eu falei, agora é pensar. E eu ia chorando e pensando. Eu sou desse tipo, chorando. Tu sempre quis ser empreendedora. Você sempre. Nunca se imaginou trabalhando. Eu não consigo ficar eu acho que eu não conseguia ficar no emprego muito tempo. Porque eu queria ter a liberdade de fazer do jeito que eu quero. Ter seu tempo. No meu tempo. E aquele processo de trabalhar para outra pessoa, não que eu não consiga. Você chegou a trabalhar? Sim, na panificadora, por exemplo, eu trabalhei lá 1 ano e pouco. Eu já trabalhei de muita coisa. Eu já trabalhei em marmoraria, já trabalhei como TI. TI? Sim, TI. Que tudo tem! Eu era analista de suporte na época. Eu já estava subindo de carro quando eu saí de lá. Foi bem na época do meu acidente. Aí lá era aquela coisa assim, né? Não podia falhar, porque cada um tem o seu trabalho. Se eu não fosse, eu trabalhava no serviço do outro. E eu fiquei 10 dias já testado. Caramba. Aí foi aonde veio a minha cartinha de demissão. Sério? Sério, porque não foi trajeto, né? Pro serviço. Então eles esperaram ali um tempinho. Quando eu voltei, eu fui toda enfaixada lá. Chegando lá, o RH falou, me deu uma facada. Demitida. E pode isso, será? Podia sim, porque não foi trajeto. Não foi... Se fosse um trajeto pro trabalho, aí eles não podiam. Não poderiam, porque daria... Entendi. Não, quando eu fui demitida, já tinha outra pessoa no meu lugar. E eu percebi na hora. Eu falei, eu vou ser demitida hoje. E eu amava fazer o que eu fazia lá. Eu acho que se eu estivesse lá, eu acho que eu teria ido pro lado da tecnologia. Que eu já estava pensando em fazer de UTI. Porque eu viso assim, aonde eu estou trabalhando, eu quero crescer ali. Você quer fazer o melhor e desenvolver. Eu quero fazer o meu melhor ali. Pode ser que o meu melhor não seja o melhor do mundo, mas eu vou dar o meu melhor. Eu sempre fui assim, tudo que eu faço eu vou dar o meu melhor. Se for pra mim fazer uma coisa, Damaris, que eu sei que eu não vou dar o meu melhor, que eu vou triste, eu não vou. Não. Medíocre, né? Tal coisa dá mais dinheiro. E a minha felicidade? Eu vou ter prazer de fazer aquilo ali? Se eu não tenho, eu nem vou. É simples. Nem faço questão. E aí, daí que você começou a pensar em empreender, ou você ainda tentou algumas vezes trabalhar para empresas privadas? Já tentei esses dias atrás. Porque eu comecei, por exemplo, eu fiz um curso de gastronomia eu falei, gente, eu também cozinho bem, né? Eu gosto de cozinhar também. Eu adoro cozinhar, gente. Eu gosto muito de cozinhar, mas é uma coisa assim... Confeitaria eu gosto de ver só vídeos, eu sou viciada. Eu viciada no TikTok. Em vídeos, né? Nossa, eu adoro ver vídeo de confeitaria. Gente, eu piro. Tem umas confeiteiras top por aí, mas eu nem me arriscaria. Eu não tenho coordenação motora. Não sou tão criativa assim, não. Mas cozinhar eu adoro. Eu até falo pro meu marido, às vezes, eu faço pão, eu invento. Eu falo assim, gente, se nada der certo na minha vida, eu vou vender empadão. Meu empadão, todo fala, meu empadão é maravilhoso. Eu vou fazer uns empadãozinhos e vender. Top! E aí de aniversário. Minha mãe adora meu empadão. Um dia eu vou fazer meu empadão pra você. Depois eu não como empadão. Só pra tu ver. É igual. Eu não como. Tipo assim, é igual tu com café. Todo mundo fala meu empadão, mas eu não gosto. Não sei. Meu café, quando na padaria eu trabalhei, o meu café era eu falo, quem foi que fez? Tinha um cliente que falou, quem foi que fez? Não foi a Clara, então não quero. Olha aí, tipo e não toma café. Tá, aí você tentou recentemente de novo voltar ao mercado de trabalho, porque foi tipo... Eu tive um baque financeiro um tempo atrás, né? Não faz muito tempo. E aí eu me arrochei. Eu falei, gente, eu não tenho mais cabeça. É muita coisa pra mim. E se eu continuar dessa forma, eu vou tentar trabalhar em outro lugar. E aí ele pegou, eu vi a reunião, achei bacana e tal. Ele falou, não, quero conversar com você depois e tal. Eu acho que ele falou assim,
Depois ele me falou, eu vi potencial, porque você é muito extrovertida, você Comunicativa. fala demais, comunicativa e tal. E aí ele pegou e me fez convite para participar, né, tanto da diretoria da ASISC, tanto para apresentar. Ele falou, você aceita ser apresentadora? Eu falei, Cléo, você é doido? Eu não entendo nada disso. Ele falou assim, você não precisa entender. Você é comunicativo, você fala bem. Então, é um procedimento que você vai aprendendo conforme no longo de cada apresentação, de cada programa e tal. Eu falei, tá bom, você é doido e eu também sou, então vambora. Então foi. Aí veio o primeiro programa, né, que foi você que tava lá, e assim, foi incrível. Eu falei, a Damaris conversa muito, eu acho que eu vou convidar ela primeiro. Pelo menos se eu esquecer alguma coisa, não vai ficar branco. Exato. Porque é horrível, você já deve ter pego pessoas que você pergunta assim, não. Aí é ruim, né? Aí as perguntas acabaram, o que você faz? A pessoa no diálogo não flui, né? Exato. E eu falei, a Damaris vai me ajudar. Eu tenho certeza disso. E foi muito bacana, achei muito legal. E eu tô amando, sabe? Tá há quanto tempo já? Já tem ano? Foi em agosto do ano passado, então vai fazer um ano. Vai fazer um ano de podcast. E assim, foi aprendendo, vendo e aprendendo, e olhando as outras pessoas, a desenvoltura, como que é. E também não esquecendo de já te dá uma renda? Mesma. Já te ajuda? Assim, a gente tá começando, por exemplo, hoje saiu, o Marco Júnior não está lá, né? Tá começando as rendas vir agora, então é um processo, né? Sem contar que tem todo o investimento, complicado. As rendas estão começando a vir agora, então não é aquela coisa, tem aquela rentabilidade, vou pagar minhas contas só com podcast. Não paga ainda. Não paga. Então é um processo, você sabe bem como é. Sim. Não é fácil. Se você quer começar, você tem que investir. Você tem que dar as caras, você tem que correr atrás. Até você colher os louros é todo um caminhar. É todo um caminhar. As pessoas, quando veem alguém fazer sucesso, acham assim, ai, nossa, que sorte. Que sorte, tá ganhando do dia pra noite, não sabe todo o caminhar da pessoa até ali. Né? E o caminho eu tô no começo ainda, Damaris. Eu tô no começo, eu vejo... Mas é isso pelo que você quer pro futuro. Que eu quero pro futuro. Eu gosto de comunicação, eu gosto de falar. E o meu objetivo, meu objetivo sempre foi, eu quero cativar pessoas. E como que eu vou cativar? Calada e escondida. Não tem verdade. jeito. Você tem que dar as caras. Tem que dar as caras, tem que mostrar quem eu sou. Você ajuda, tem os dois lados, né? Porque você ajuda, mas também atrai muitos haters. Você já tem haters, pessoas que falam assim, pelas costas. Pelas costas eu tenho. Que maluca, acha que já é apresentadora. Exato. Eu já ouvi falar assim, falando, nossa, a Cleia tá se achando. Gente, eu sou assim. Deus a merda. Eu tô me achando desde quando? Eu sempre fui assim, desde pequena eu sempre fui... Não é que eu sou pra frente, eu sei os meus limites, eu sei respeitar o espaço da outra pessoa. Mas eu sempre fui assim, brincalhona, sorridente. Eu não sou aquela pessoa de ficar invadindo o espaço das pessoas. Se eu tenho liberdade pra brincar com você, eu vou brincar. Se eu não tenho, eu sou muito observadora. Você sabe até onde pode ir. Eu sei até onde eu posso ir. Eu vi ontem, a gente já estamos indo pro final, gente, mas eu vi ontem no seu Instagram que você problematizou assim, chamou as mulheres pra perguntar assim, vocês acham que as mulheres são mais... Eu não respondi. Eu não respondi porque eu queria ver o que o povo ia responder. Por quê? O que foi assim que aconteceu, que te veio assim... Essa vontade de saber a opinião das mulheres, se as mulheres são machistas. Olha, um rapaz veio conversar comigo e falou, por que você deveria abordar esse assunto? Porque eu acho que as mulheres são machistas. Um homem falou isso pra você? Falou isso pra mim. Eu falei, você acha? Tipo assim, você acha que as mulheres são machistas? Sim, acho. As mulheres estão querendo ser homens hoje. Entendi. Entendeu? E aí eu falei, então tá bom, vou fazer uma enquete pra ver o que as pessoas vão falar. E por incrível que pareça, não que eu ache assim, eu vejo o quanto as mulheres lutaram, né, pra ter o espaço que tem hoje. Mas, claro, tem exceções e exceções. As mulheres hoje, tem umas mulheres, eu concordo e discordo, assim, não sou feminista, não concordo com muitas algumas atitudes, pautas, né? Com algumas pautas feministas eu não concordo. Eu acho assim que a mulher tem que ser mulher, sim, a mulher ela pode fazer o que quer, sim, na hora que quer, sim, mas tudo tem seu limite.
Eu acho que aonde você atinge o espaço de outra pessoa, ou atinge a moral de outra pessoa, já não é legal. Entende? Então, muitas pautas que o feminismo prega, eu não concordo. Então, a mulher em si, ela é muito guerreira. Todas. O que as mulheres têm passado, o que as mulheres fizeram para conquistar onde estão hoje, não foi fácil. Sim. Entende? E querer, tipo, a forma que ele falou assim, que a mulher quer ser homem, tipo assim, a mulher, ela quer bancar, né, questão assim, às vezes que vai bancar a casa e o cara fica lá dentro de casa cuidando das crianças, porque tem famílias, eu já vi, trocas de casais inverter os papéis. Inverter os papéis, trocas de casais que o cara fica em casa e a mulher vai trabalhar. Tipo, pra mim é normal. Eu acho que cada um... Cada casal, sabe? Cada um tem a sua maneira. Mas não quer dizer que a mulher vai ser homem e o homem vai ser mulher. Exato. Né? Exato. E o resultado da enquete, assim, o que você viu que as mulheres mais falaram pra você? Por incrível que pareça, uma boa parte das mulheres concordaram que boa parte de mulheres são machistas. Querem tomar o lugar do homem. Tipo assim, né? Tipo, às vezes querer diminuir o homem, né, e colocar ela lá em cima. E eu vejo assim, não é questão da mulher ser superior ao homem, nem o homem ser superior à mulher. Essa é a minha forma de pensar. É a mulher estar lado a lado com o homem. Tipo, se os dois vão trabalhar fora, os dois chegam em casa, vai arrumar a casa os dois. Porque às vezes tem mulher que casa, o cara trabalha e ela também. Ela chega, o cara vai sentar no sofá, comer pipoca, ver futebol e ela arrumando a casa, fazendo comida. Isso aí tá erradíssimo, né? É erradíssimo. É feio. E tem isso. Tem pra caramba. Isso, feio. Demais. É verdade. Aí a mulher fica extremamente cansada e chega lá no love, aí o cara quer até e a mulher ainda quer comparecer. É verdade. Aí quando o cara ajuda a mulher dentro de casa, ela já tem mais disposição. Sim. Ela vai... Porque o cansaço que ia ser dobrado pra ela é dividido entre os dois. Sim. E isso flui. Verdade. Flui, o casamento fica melhor, a companhia do outro fica melhor. Às vezes ela vai ficar chateada, poxa, o cara tá sentado lá e eu tô aqui me matando. E às vezes tem mulher que é bocuda, vai lá e fala mesmo, você não tá me ajudando, pô, e começa a briga. Aí o casal vai, né? É verdade. E se distancia. É verdade. Agora, vou fazer duas últimas perguntas. Agora uma pergunta, são duas últimas perguntas. A penúltima pergunta é, assim, o que você falaria hoje para as mulheres que desejam empreender? Eu sou uma empreendedora. Como você falou, é muito difícil hoje a gente conseguir se manter com os nossos empreendimentos. Até nossos empreendimentos alcançar um nível que consiga pagar nossas contas. É um caminhar. Então, assim, hoje eu sou empreendedora, né? Como você sabe, eu tenho... Meus inscritos também sabem que a gente tem uma empresa de fotografia, que eu tenho meu canal aqui, que é um projeto a médio prazo, só que é tudo assim, médio e longo prazo. E as contas são todos os meses. Então, você tem que ter... sempre jogo de cintura. Você tem que ter algum plano B aqui para te sustentar até seus sonhos serem alcançados. Então, assim, hoje eu tenho um emprego, hoje eu não trabalho só que já tenho plano de deixar esse emprego e ficar só pelos meus projetos, que a gente sabe que é desafiador. Ser empreendedor, mulher ainda, é desafiador. Então, o que você falaria, assim, para as mulheres, assim, como você, que hoje desejam empreender, seja fazer um bolo, seja, sabe, fazer tricô, crochê, vender calcinha, assim, o que você daria de dicas, assim, de se ter medo, se vale a pena mesmo investir? É você conhecer o que você vai fazer. Se você não conhece, eu já vi pessoas, por exemplo, na área dos bolos, a começar a fazer bolo sem conhecimento. A estrutura, a massa, aí ia fazer massa que faz em casa. Aí a estrutura não é a mesma coisa, entende? Eu fui aprendendo a estrutura de bolo aos poucos. Não foi do dia pra noite. Se você quer... Até acertar tem muitos erros, né? Busca conhecimento. Conhecimento no que você vai fazer e uma certeza do que você quer. E outra, fazer o que você gosta. Se você não fazer o que você gosta, você vai fazer um serviço meia boca. E não vai ser sucesso. Não vai ser sucesso. Pode ser fazer sucesso. Infelizmente ou felizmente, às vezes faz sucesso. Às vezes a pessoa vai e faz aquele negócio ali. Não é questão de fazer, eu falei meia boca, mas você não vai fazer com prazer. Você tinha comentado comigo, o que seu bolo tem de diferente? Eu falei pra ela, gente, que bolo era
aquele... Não, eu tenho um bolo, eu falei pra você, eu tenho um boleiro hoje que eu adoro o bolo dela, acho uma delícia. Tá fazendo todo o meu bolo, mas o teu, não sei. Tinha um quê? Tinha um trem. Aí ela foi e me disse, a minha massa era minha, eu que inventei minha massa. Eu, entendi. Tá explicado. Entendi. O bolo dela não era enjoativo. Não era, cara, aquele bolo todo que você comia. sozinho. Comia. E o mais interessante é que eu molhava o bolo na pasta americana. Os meus clientes ficavam assim, mentira. Que eu comprei um bolo na pasta americana em outro lugar e era seco, não tinha isso. Gente, que pasta americana. E a mesma forma que eu fazia os bolos no chantilly, eu fazia na pasta americana. E aonde era o diferencial. Os meus bolos eram molhadinhos na pasta americana, o recheio era saboroso do mesmo jeito. E não tinha, não era seco. Não era. Né? E eu acho assim, você colocar amor e dedicação. Eu Pode acho fazer o que for com amor. E começar. Se você quer uma coisa, começa. Eu não tenho muito material. Eu comecei com nada. Entendeu? E não dá ouvido aos outros também. Não dá ouvidos. Não dá ouvidos porque quando eu decidi fazer artes visuais, aí eu peguei e parei, né? Eu falei, gente, eu não vou fazer artes visuais, vou fazer psicologia, porque eu tenho um dom pra isso. As pessoas vêm falar comigo, desabafar, porque eu sou a psicóloga das amigas, né? As pessoas vêm desabafar comigo e desaba, sabe? Desaba. E assim, é bem bacana ter isso. Aí eu pensei em fazer psicologia. No meu uniforme de 3º ano tinha psicologia. Só que o meu coração estava na arte. E aí, quando eu fui fazer artes, eu pensei em fazer qualquer outro curso. Aí, quando eu fui olhar os cursos da faculdade, quando apareceu artes visuais, eu comecei a chorar. Eu falei, é esse que eu quero. Eu não vou inventar de fazer outro. Não vou. Não adianta, você tem que fazer o que você ama, né? Exato. Nem tudo é dinheiro na vida, né? É. E se você fizer bem feito, pode ser o que ninguém dá crédito, você vai fazer sucesso. Aquele vai conseguir se sustentar, né? Vai. E o que a Clé espera do futuro? Pra gente finalizar. O que você imagina, assim, como você imagina a sua vida daqui 5, 10 anos? Uma escritora reconhecida. É mesmo, você é escritora, né? Uma escritora. Não, assim, na área da arte, eu sei que é bem complicado ser reconhecido, mas eu quero ser reconhecida como escritora. Esse é o meu planejamento, sabe? Mas eu também quero levar algo bom, eu quero ouvir, sabe? A Cleia mudou a vida de alguém. Eu nunca viso a quantidade, eu gosto de visar a qualidade. E chegou um dia que eu estava questionando Deus. Falei, Deus, o que eu vim fazer aqui? Eu não mudei a vida de ninguém. E foi bem num período onde eu estava meio atribulada e eu falei, gente, eu não fiz nada da minha vida. O que eu tô fazendo aqui ainda? E aí, no mesmo dia, por incrível que pareça, eu estava numa célula, eu era líder de célula, e aí eu ficava pegando o pé daqueles meninos, né, dos meninos que usavam droga, essas coisas, e o mais interessante, o povo falava assim, você é doida. Como você vai entrar no meio desse povo, menina doida? Se fizerem um mal com você, eu falei, eu não tô com Deus. Eu tô com Deus, ninguém me toca. E aí, esse rapaz, ele tava num processo ele tava no mundo do crime. E eu ficava pegando o pé dele, eu passava por ele, se você não for na célula, eu vou ficar te infernizando até você ir. E aí no fim, ele acabou nem indo mesmo, né? Mas aí, teve um dia que eu vi que ele não tava bem. Parece que eu sinto, sabe quando a pessoa não tá bem? Parece que eu sinto aquela energia daquela pessoa assim, que ela não tá legal. Aí eu falei pra ele, olha, eu não sei nada da sua vida. Mas eu senti que o que você tá fazendo não tá legal pra você. Se eu fosse você, pensava muito bem no que você vai fazer hoje, amanhã ou depois. Falei mais ou menos nessas palavras com ele. E ele pega e manda mensagem pra mim no Facebook, eu não respondo, porque eu não tava me recordando dele. Isso aí eu acho que eu tinha uns 19, eu tenho uns 13, 14 anos atrás. E aí ele pegou e mandou mensagem no Facebook, porque eu não tava lembrando dele mais. Agora, recente, quando você tava naquele questionamento. Naquele questionamento. Meu Deus, o que eu vim fazer aqui? Eu não mudei a vida de ninguém, nem a minha eu mudei. Aí eu acho que assim, eu já, naquela reclamação ali dentro do carro, fazendo entrega, eu falei, gente, o que eu tenho que fazer? Eu preciso.
qual que é o meu objetivo aqui? Me fala. E eu, grilada com Deus, eu tava grilada mesmo. Eu falei, você não mostra nada. Quase o Todo-Poderoso do filme. É tipo isso. Eu tô aqui sem resposta. Você não vai me responder, não? Ou na mesma hora chega a mensagem. Oi, tudo bem? E eu olhei a mensagem. Não olhei. Eu falei, gente, esse cara vai dar em cima de mim. Eu não vou nem dar. Eu não vou dar nem importância. Ele falou assim, Cleia, eu não vou dar em cima de você. Eu só quero falar com você. Aí eu peguei e respondi. Ok, pode falar. Ele falou, você lembra de uma época assim, sabe? Eu falei, mais ou menos. Eu sou um garoto que você chegou e deu uma catracada em mim. Você falou assim que era pra me pensar muito bem o que eu ia fazer amanhã ou depois. E eu tava de plano de matar alguém. Eu tava enfiada no mundo das drogas. E você mudou a minha vida. Nossa. E aí eu parei e comecei a chorar. Aí eu falei assim, eu não acredito que você veio logo hoje falar isso pra mim. E ele falou assim, eu estou falando porque hoje eu tenho família. Eu saí das drogas. Tenho 2 filhos. Obrigado por você ter dado um sacode em mim aquele dia. E nisso eu falei, Deus, obrigado. Nunca mais vou reclamar. E a partir de então, a queimadura, as coisas que... Um golpe que eu levei uns dias atrás. Eu falei, tá bom. É aprendizado. É pra mim parar de ser muito inocente. É pra mim aprender que nem todo mundo tem um coração bom, assim como o meu. Eu vou dar o meu melhor. Eu não vou parar de ser quem eu sou, porque alguém foi ruim pra mim. Mas eu tenho que ficar mais atenta nas atitudes das pessoas, né? Então, foi isso. Nossa, que lindo. E isso mudou completamente minha forma de ver Deus. Sabe? Que às vezes isso faz a gente pensar, né? Que às vezes a gente acha que realmente não faz nada. Não, né? Faz a diferença. E na vida de ninguém. Fez a diferença E às vezes é os mínimos detalhes que faz a diferença. Às vezes a gente espera os milagres grandes, coisas grandes. E às vezes é o pequeno que faz grandes coisas, exato. Né? Ai, que lindo. Que bom que Deus te respondeu. E foi de imediato. Foi de imediato, porque eu tava reclamando. Eu tava reclamando. Na hora chegou a mensagem dele. Nossa. Na hora da lindo. Reclamação. Mas é assim mesmo, Cleia, assim, a minha vida, a sua vida, como a vida de muitas mulheres que estão assistindo a gente, é assim, nossa vida nem sempre são só sorrisos, né? A gente tem lutas, eu tenho muitas lutas, você tem muitas lutas, aquela vida esses dias eu vi uma digital influencer falando assim, que ela compartilhou um momento difícil da vida dela, e as pessoas, mas como? Porque ela só compartilha os momentos bons. E ela falou assim, gente, a gente não tem que ficar contando para as pessoas os nossos problemas. Os nossos desafios. A gente tem que realmente falar as vitórias. Só que não quer dizer que por eu compartilhar no Instagram os bons momentos, não quer dizer que eu não tenha maus momentos. Todo mundo tem maus momentos. Só que quando acontece algo muito significativo é bom porque você mostra pra pessoa que se ela venceu, você também vai vencer. Exatamente. Então, amiga, muito obrigada por você ter vindo. Eu amei. Prazer foi todo meu. Gente, a mãozinha queimada. Tô toda quebrada. Mas eu sei que você vai muito longe. Quando esse é o objetivo do canal. Meu canal é feito pra mulheres. Tenho homens também. Eu tenho homens que me seguem pra falar pras mulheres. É muito engraçado. Eles comentam. Falam assim, eu vou falar isso pra minha esposa. Eu vou dar essa dica pra ela. Mas eu quero que as mulheres vejam assim, a força que todas nós temos, sabe? E você tem uma força muito grande. Quando eu falei, gente, eu preciso fazer meu canal, fazer o episódio desse mês, quem eu vou chamar? Eu falei, cara, Cleia! Porque todos nós temos histórias, né? E é muito importante. A tua história, ela serve de inspiração para outras mulheres, né? E olha, eu te desejo tudo de bom, que Deus te abençoe, tá? Nos seus projetos. Né? Amém. E que vai dar tudo certo. Vai dar certo. Sim. Eu não sou de desistir. Nós duas. Eu não desisto. Eu falei isso pro meu esposo. Eu falei assim, ele fala, nossa, gente, se você desiste, é que nem ela falou, você tem que começar e não desistir. É começar e persistir. Persistir, porque não... E ver e não se comparar a ninguém, porque não cada pessoa tem... eu fiz um canal, meu canal fez 2 anos. Tem pessoas que fazem um canal e meses tá... Puf!
Tem uns que leva 10 anos. Cada pessoa tem o seu tempo e o seu processo. Exato. Mas só vence quem não desiste. Quem desiste acaba ali. Acaba. Mas se Acaba. você não desiste... Eu sempre fui uma menina persistente. Eu sempre persisti. Sempre. Enquanto a vida, gente, a gente tem que lutar. Obrigada, querida. Obrigada. Muito amor. obrigada. Muito Gente, obrigada. ó, eu vou deixar... chorar hoje. Ai, eu sou muito sensível. Mas eu sou chorona. Não tem cara, mas eu sou. Gente, se você gostou desse episódio, compartilha com suas amigas. Eu vou deixar aqui, tá? O link do programa que a Cleia apresenta. Vão lá. É toda segunda, amiga? É, toda quarta-feira. Toda quarta-feira, 7h30 da noite. Às 7h30, 7h45. Vou deixar o link aqui, se inscrevam lá na TV, no link da TV, acompanhem ela. Vou deixar o Instagram dela também pra vocês seguirem, que lá ela sempre conta novidades, tá? Sempre tô com uma coisinha diferente. As pessoas, meus seguidores, acham que eu sou doida, né? Ficou curioso pra ver as artes dela. Coloco tudo. Sim, gente, ó, tá... o presente! Gente, aqui agora, todos os convidados vão trazer um presente da escolha deles, que é pra montar o meu estúdio. Quando tiver meu estúdio, a gente vai ter o cantinho dos presentes dos convidados. E ela trouxe o meu. Eu queria ter feito o presente, né? Eu tinha te falado que eu tinha feito o presente, mas foi tão infelizmente a mãozinha não deixou. Mas eu trouxe algo que eu acho que vai ser bacana. Posso pegar? Pode. Ai, deixa eu ver, Fica à gente. vontade. Vai ser o primeiro presente do estúdio, porque os outros convidados, eu sempre dizia, vou pedir, eu esqueci de falar. E esse aqui vai ser o primeiro presente do estúdio. Ai, que vai pra prateleirinha. Ai, eu vou abrir, gente. Meu filho queria, quando chegou aqui, ela, mãe, abre o presente, abre o presente. Abre o presente, o João fez uma recepção maravilhosa. O João, não, o João é meu substituto, sabe? Ele é meu herdeiro. A Raika, ela é super... Ai, gente, isso aqui não tem usado muito. A Raika, ela é tímida. A Raika, assim, ela conversa, te conhece, mas ela não é que nem o João dada, não. Amei, gente. Nossa, o estúdio vai ficar muito lindo. A gente já vai ter de colocar as coisinhas no estúdio. Colocar as balinhas de bombom. Não, gente. Adorei. Não, já vai ficar muito lindo. E esse é o nosso objetivo, sabe? A gente tem que ter metas na vida. Quando eu montei o canal, eu sei que muita gente fala, sabe? Ela é maluca, você acha digital influencer? Quem é ela na fila do pão? Deixa que Deus é que conhece a nossa história, Deus né? conhece o nosso coração. É o primeiro presente. Isso aqui vai estar sempre aqui, você sabe, né? Eu acho que eu nem vou usar, eu vou deixar na prateleirinha assim. Eu queria ter feito um presentezinho personalizado, mas na próxima você Mas pode foi esperar, viu? E vai vir mesmo. A gente vai se encontrar outras só me vezes. convidar. Obrigada, viu, querida? Obrigada, meu amor. Obrigada, gente. Até o próximo. Tchau.